gravei um vídeo sobre se realmente nós temos que ficar 24 horas do dia com pensamentos positivos, né, sempre nessa frequência do amor, da gratidão e tal, para realizar nossos sonhos. E eu recebi um comentário incrível, que assim, explicou, eu não sei se eu consegui passar isso no vídeo, inclusive eu não sei se eu falei as coisas que eu faço, mas eu decidi reforçar isso daí, porque é extremamente importante explicar para as pessoas o meu ponto de vista, né, o que funciona pra mim, até pra não criar essa barreira de que é uma coisa muito difícil, né, ou que manifestar você tem que estar ali sempre, né, gratiluz o tempo inteiro e tal. E não é bem assim que funciona no meu ponto de vista. Eu não vou falar quem é, inclusive eu nem peguei o comentário aqui porque eu não pedi permissão, então eu vou explicar o que a pessoa disse e gratidão pelo seu comentário, até escrevi lá que é perfeito, é isso mesmo. Mas eu resolvi passar melhor pra vocês essa informação porque eu acho importante. Eu vou dar um contexto, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, mas vamos lá. Quando eu entrei nesse mundo de manifestação, de lei da atração e tudo mais, eu era bombardeada com informações sobre esse tema. E dentre vários vídeos, vários canais e várias coisas que eu consumia na época, infelizmente eu caí em canais de pessoas que falavam que sim, você tinha que ser positivo o tempo inteiro, que sim, que você tinha que... Você não podia nem xingar, você não podia ficar com raiva, porque se você tivesse algum sentimento assim, estragava tudo, ia ter que começar tudo de novo. Não podia comer carne, porque se você comesse carne, a carne é um sacrifício, o animal sofreu e o sofrimento desse animal vai passar pra você, então você não pode, porque senão você não vai manifestar nada. Eu tive, infelizmente, pessoas assim no meu caminho. E aí eu me vi, eu até tentei virar vegana na época, eu tentei, parei de comer carne, tentei, né, parar de comer carne, tentei parar de beber leite, tentei por um tempo. E aí eu parei, aí foi aí que foi me dando raiva, porque eu fazia e nada acontecia. Eu não conseguia ficar nessa frequência de positividade o tempo inteiro, de né, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa gratiluz e tal, eu não consegui isso. E eu fiquei frustrada. E eu acabei ficando com raiva mesmo. Rasguei meu caderno de gratidão. Fiquei com muita raiva. Porque não tinha como. Eu olhava em volta, eu tava triste porque eu tinha perdido minha mãe. Eu tava triste porque estava sozinha. Tava triste porque eu não tinha emprego. Não tinha como. Dentro desse contexto, eu ver alguma luz de positividade nisso daí. Pelo contrário, eu só via coisas ruins. E eu procurando, buscando coisa e a pessoa falando, você tem que ser positivo, você tem que pensar positivo, você não pode xingar. Não, eu até concordo que a gente não deve realmente, a gente tem que evitar muitas coisas, né? Por exemplo, televisão, eu vou bater muito nessa tecla. Televisão, até o YouTube, né? Porque hoje em dia a TV, ela veio pro YouTube, né? A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente consome. Porque o nosso cérebro não entende se o que você está assistindo é real, está acontecendo com você. Ele não sabe diferenciar que é o que você está vendo ali, que não é você que está passando por aquilo ali. Não é você que cometeu aquele crime ou que está sofrendo por aquele crime, entende? O nosso cérebro não consegue identificar isso. Então realmente é importante você... Opa, pera, não vou consumir esse tipo de conteúdo. Eu não vou consumir tal tipo de música. Se eu quero um relacionamento, eu não vou ficar ouvindo que eu sofro. Né? Se eu quero um relacionamento feliz, eu não vou ficar ouvindo que meu companheiro só me mete chifre. Não faz sentido isso. E isso tem razão, isso é real. Mas também não posso pegar uma pessoa que comeu carne a vida inteira e falar assim, você não pode comer carne, porque se você estiver comendo carne, o sacrifício do animal lá tá vindo pra você, e aí você não vai conseguir manifestar, você não vai conseguir. Depois você olha pra sua vida, vê que sua vida tá um horror, você não entende por quê. Mas aí na hora do almoço tá comendo carne. Ai, gente, eu já ouvi isso. E tá tudo bem pra quem é vegano, pra quem é vegetariano. Eu tento, né? Eu até pego dias da semana em que eu não consumo carne, que eu tento evitar ao máximo de consumir carne. Eu até trouxe isso pra vida do meu filho hoje também
gosta de proteína, né, de proteína vegetal, então a gente tenta fazer pratos com proteína vegetal. Eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, mas eu tento trazer isso pra minha realidade, mas não com esse sacrifício de que tem que ser assim, porque se não for assim não vai dar certo, porque se não for assim eu não vou conseguir ganhar nada. Não é por aí. E aí essa pessoa escreveu nesse vídeo que eu fiz, e é isso, gente, não tem, a gente não vai conseguir segurar essa vibração, essa frequência de positividade o tempo inteiro. O que a gente tem que entender é reconhecer quando nós não estamos nessa frequência, se abraçar, né, se acolher em primeiro lugar, que eu acho muito importante você entender o porquê que você está sentindo isso, o porquê que você está com raiva, o porquê que você está triste, se é algum motivo externo, né, se alguém te fez alguma coisa e você ficou assim, se acolha, reconheça. Ok, tá tudo bem você ficar triste, você ficar chateado, você ficar com raiva, tá tudo bem. Isso vai passar também. Você se acolhe, reconhece esse sentimento e não leve isso para o longo do dia. Tente não levar isso para o longo do dia. Ah, mas eu perdi minha mãe, como é que eu vou fazer? Aí tudo bem, né, gente? Não tem como. Porque o luto ele faz parte, o luto são fases que você tem que passar pelo luto. E se você pula alguma dessas fases, você não consegue seguir a vida. É isso. Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe, quando meu pai morreu, ela se jogou na depressão, ela se jogou e ela não viveu, ela não tinha vida. Tipo, meu pai morreu, a vida dela morreu também, pronto, acabou. E pra quem tava com ela, foi muito difícil, né, conviver com a pessoa assim. Então é importante você passar pelo luto. E aí, nesse momento, esquece um pouco isso de ter que ser positivo. Não tem como. Você tá triste, você perdeu alguém da sua família. Como é que você vai... Não tem como. Até se você for e sorrir, as pessoas vão falar, uai, mas não perdeu a mãe e ela tá rindo? Até isso, né? As pessoas te julgam por isso. Então, né, o luto é um caso à parte. Mas durante o dia, e acontece de você passar raiva, ou de você ficar triste com o comportamento de outras pessoas, principalmente pessoas que você ama, né? É normal. Então você reconheça. Reconheça essa emoção, esse sentimento. Às vezes, do nada, eu tô em casa e me vem aquela angústia. Eu sou uma pessoa que eu tenho crise de ansiedade, né? Eu tenho síndrome do pânico. Então, de vez em quando vem aquela angústia, sabe? Hoje eu faço assim. Eu senti aquilo, deu aquela dor no coração, aí eu paro e pergunto: essa angústia, ela me pertence? Essa angústia, essa dor é minha? Não, não é. Falei, então eu solto, eu libero e volte pro lugar de onde você veio. Você não me pertence. E foco em outras coisas. Eu vou dar outro exemplo. Esses dias eu fiquei muito chateada com a situação que aconteceu, né, na família. E aí eu fiquei triste. E eu vi que essa tristeza estava se prolongando, né? Eu tava com um pouquinho mais tempo do que o normal. Aí eu fui no banheiro e eu ainda tava triste, chateada ainda, né? Aí quando eu cheguei no banheiro, que eu olhei no espelho, eu me reconheci. Aí eu falei, olha, você é a fonte, pra quê? Sabe, você não tem controle do que os outros pensam sobre você, ou das atitudes dos outros com você. Mas não guarda isso, libera. E foi o que eu fiz. Eu reconheci e falei, realmente, né? Eu tô chateada, beleza, mas essa dor, essa tristeza não me pertence, eu não sou isso. E ao mesmo tempo que eu tava com aquele sentimento, né, de chateação, eu coloquei no pensamento, no lugar dele, o oposto daquilo que eu tava sentindo. Eu vou dar um exemplo. Se, sei lá, alguém te xingou na rua, alguém falou que você tá gordo, tá gorda, e você ficou muito triste com isso. Você reconhece, fala, ah, tá bom, que a pessoa, né, fez, me deixou triste, mas eu não vou deixar que isso abale o meu dia. E coloque coisas no lugar. Eu sou maravilhosa, eu sou linda, as pessoas me amam, entende? Substitui, troca.
esse sentimento ruim pro oposto disso. Por um sentimento bom, alegre, feliz, de amor. Ah, mas eu não tenho nada pra colocar. Coloca amor. Coloca gratidão. Ah, beleza, né? Eu tô sei lá o quê. Mas eu sou grata porque tem outras coisas na minha vida que são mais importantes do que isso. Isso faz diferença. O fato de eu tentar ser positiva 24 horas por dia me fez muito mal. Muito mal mesmo. Eu me cobrei demais. E o universo, Deus, o Criador, ele não quer isso. Tem que ser fácil. Tem que fluir. Entendeu? As coisas têm que vir com facilidade mesmo. A gente não pode deixar que certas pessoas impõem o que elas querem para a vida dela na vida da gente. Então, se para você tá ok, funciona, né, isso de que tem muita gente, né, que fala, ah, você não pode xingar, você não pode comer carne, você não pode isso, você não pode aquilo. Se tá funcionando para você, beleza. Mas se tá te fazendo mal, para. Para, porque a nossa saúde mental tem que estar em primeiro lugar. É acima de tudo. E se acolher e reconhecer que você talvez dê conta de tudo, ou que talvez você não vai dar conta de nada, é muito importante. Você tem que se abraçar em primeiro lugar. A coisa mais importante desse mundo é você. Você é a pessoa mais importante do mundo agora. Eu sou a pessoa mais importante pro meu mundo. Entendeu? Então, eu só tô voltando de novo a esse tema porque eu acho muito importante as pessoas entenderem que, ok, né, a gente tem que observar os nossos pensamentos e a gente tem que, né, ver se realmente tá assim, tá? Você tá realmente pensando muita coisa ruim ao mesmo tempo? Por quê? O que tá trazendo esses pensamentos? Ah, mas é minha vida, né? Olha em volta. Tenta olhar por outra perspectiva. Ao invés de só ver coisas ruins que acontecem com você, olha as coisas boas. Você tá viva, você tá respirando, você tá assistindo um vídeo. Tem outras coisas pra gente agradecer. Olha a importância. É isso que, talvez, o que eu não tive a sorte, né? De ter pessoas que explicassem isso. E aí eu fui bombardeada com pessoas que, né, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que deixar disso. E é engraçado, né, porque isso fez parte da minha vida quando eu era da igreja. Né, quando eu era da igreja e eu gostava... meus pais, eles tinham videolocadora. Então eu amava assistir filmes e tinha filmes que eu amava a trilha sonora do filme. E aí naquela época vendia, né, CD de trilha sonora. E eu fui pra uma determinada igreja que me fizeram queimar os meus CDs. E eu fiquei muito triste. Ali eu falei, isso não é pra mim. Mesmo eu queimar ali na hora da fogueira ali, eu falei... E é a mesma coisa. Aí eu entrei pra esse mundo de manifestação, né, de lei da atração e tal, e aí fui bombardeada com a mesma coisa, mas é porque eu não curei aquilo ali. Olha a importância da cura. Se eu tivesse curado aquela dor que a igreja na época me fez sentir, eu não teria passado por isso novamente. E eu passei e foi pior, porque o fato de você, né, no caso, pra mim, que foi apresentado de eu não poder nem comer carne, porque senão eu não ia conseguir sair do fundo do poço, pra mim aquilo ali foi muito pior, foi muito mais pesado do que queimar meus CDs na época da igreja. E é isso que eu não quero que vocês façam, é pra isso que eu estou aqui, pra desmistificar. Que sim, você consegue, desde que você, em relação aos seus sonhos, você tem uma constância de que aquilo ali já é real, de que aquilo ali já está manifestado na sua vida, o resto você vai administrando. O resto você vai se acolhendo. O resto você vai substituindo por coisas que são o contrário daquilo que te deixa ruim, que te deixa triste, que te deixa pra baixo e tudo mais. Nós vivemos em um mundo denso. Nossa, já tá com quase 15 minutos, eu vou parar de falar. Nós vivemos em um mundo denso.
Então viver nesse planeta que é denso, que tem muita guerra, onde os animais sofrem, onde crianças sofrem, onde idosos sofrem, onde mulher então nem se fala, essa energia tá aí. Essa energia faz parte. E isso afeta a gente. A gente tem que aprender a blindar e não deixar que esse sentimento se prolongue ao longo do dia. Porque a vida é agora. O que você está vivendo aqui é agora. O amanhã a gente não sabe. Então o sentimento que você tem que ter no agora é o mais positivo ou no mais amor possível. Se não for possível, tá tudo bem. E é esse o recado que eu queria deixar pra vocês hoje. Antes que vá pra 20 minutos o vídeo, que se deixar eu falo mesmo. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever se for possível. E até o próximo vídeo.